Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Caríssimos, tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Acolhei-nos em vossos corações. A ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para vos condenar, pois já declarei que estais em nossos corações, para juntos vivermos e juntos morrermos. Grande é a minha confiança em vós, grande é o meu orgulho por vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Pois ao chegarmos à Macedônia, nossa carne não teve descanso algum. Pelo contrário, sofremos toda espécie de tribulação, combates por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os humildes, consolou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo consolo que ele recebeu de vós, ao nos contar o vosso desejo, o vosso pranto, o vosso zelo por mim. De modo que ainda mais me alegrei. Ainda que eu vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo. E, se cheguei a arrepender-me ao ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque a tristeza vos levou ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, para que nenhum dano sofresses de nossa parte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que conduz à salvação e não deixa pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Vede, pois, quanto esta mesma tristeza, segundo Deus, produziu em vós. Que empenho, que defesa, que indignação, que temor, que desejo, que zelo, que reparação. Em tudo mostrastes que estáis inocentes neste assunto. Portanto, se vos escrevi, não foi por causa daquele que cometeu a ofensa, nem por causa daquele que a sofreu, mas para que, diante de Deus, se manifestasse entre vós a solicitude que tendes por nós. Por isso fomos consolados. E além da nossa consolação, ainda mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi reanimado por todos vós. Se em algo me gloriei de vós diante dele, não fiquei envergonhado. Mas, assim como tudo vos falamos com verdade, também o nosso orgulho a respeito de vós diante de Tito se confirmou como verdade. E o coração dele se inclina ainda mais para vós, ao recordar a obediência de todos vós, e como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder confiar plenamente em vós em tudo. Comentário patrístico. São João Crisóstomo sobre Sas Coríntios, capítulo 7. São João Crisóstomo contempla neste capítulo o coração pastoral de São Paulo como um modelo perfeito de direção espiritual cristã, firme na correção, mas profundamente cheio de caridade. Uma purificação, corpo e espírito. Crisóstomo observa que Paulo não fala apenas de pecados visíveis, mas também dos interiores. Open quote. Não basta afastar-se das impurezas do corpo. É necessário também purificar os pensamentos e as disposições da alma. Close quote. Ele explica que a expressão no temor de Deus não indica medo servil, mas uma reverência amorosa que conduz à perfeição da santidade. Aqui a santificação é vista como um caminho contínuo, não um estado já alcançado. 2. A autoridade sem dureza, 2:4. Ao dizer acolhei-nos, a ninguém prejudicamos, Paulo se defende. Mas segundo Crisóstomo faz isso, sem agressividade, sem impor a autoridade, mas apelando ao amor. Open quote, vede como ele corrige sem ferir, justifica-se, mas ao mesmo tempo demonstra afeição. Close quote. O santo destaca que Paulo une duas coisas raras: autoridade apostólica, ternura paternal. Tribulação exterior e combate interior. Crisóstomo aprofunda essa frase. Open quote. Combates por fora, temores por dentro. Close quote. Ele ensina que os combates exteriores são perseguições, dificuldades e sofrimentos físicos. Os temores interiores são as preocupações pelas almas. Open quote. O que mais o atormentava não eram os inimigos, mas o estado espiritual dos fiéis. Close quote. Isso revela o coração de um verdadeiro pastor. Sofre mais pelas almas do que pelo próprio corpo. 4. A consolação que vem de Deus. 6:7. Ao falar da chegada de Tito, Crisóstomo chama atenção para algo essencial:
Open quote, Paulo atribui tudo a Deus, não ao homem. Close quote. Mesmo sendo Tito o portador da notícia, Paulo reconhece que é Deus quem consola, os instrumentos humanos são secundários. Isso revela a profunda humildade apostólica. Número 5. A tristeza segundo Deus. 10. O centro do capítulo. Aqui está, segundo Crisóstomo, o ponto mais alto do ensinamento. Ele distingue com clareza duas tristezas. Tristeza segundo Deus. Conduz ao arrependimento, produz mudança interior, gera salvação. Tristeza do mundo gera desespero, fecha a alma, conduz à morte espiritual. Open quote, uma fere para curar, a outra fere para destruir. Close quote. Crisóstomo admira a sabedoria de Paulo. Ele entristeceu os coríntios, mas com intenção medicinal, não condenatória. Open quote, assim como o médico provoca dor para curar, também o apóstolo entristece para salvar. Close quote. 6. Os frutos do verdadeiro arrependimento. Crisóstomo analisa com precisão cada fruto listado por Paulo: solicitude, prontidão em corrigir-se, defesa, rejeição do pecado, indignação, repulsa pelo mal cometido, temor, consciência diante de Deus, desejo, busca do bem, zelo, fervor espiritual, reparação, vinta, desejo de justiça e restauração. Open quote. O arrependimento verdadeiro não é apenas tristeza, mas transformação visível. Close quote. Acho 7. A intenção pastoral de Paulo, vol 12 do 13. Crisóstomo explica que Paulo não escreve por causa de um conflito específico, mas por algo maior. Open quote. Ele quer despertar neles o amor e a responsabilidade espiritual. Close quote. Ou seja, não é uma correção jurídica, é uma formação espiritual. 8. A alegria na obediência. 16. Por fim, o santo destaca a alegria de Paulo, não pela submissão em si, mas pela conversão sincera. Open quote. A obediência deles não foi forçada, mas nascida do temor e do amor. Close quote. E conclui que isso gera confiança plena, sinal de uma comunidade espiritualmente restaurada. Segundo São João Crisóstomo, este capítulo revela que a santidade exige purificação interior e exterior. A correção verdadeira nasce da caridade. A tristeza pode ser caminho de salvação. O arrependimento autêntico produz frutos concretos. Deus consola os humildes e transforma a dor em alegria. Open quote. Não temais a tristeza que vem de Deus, pois ela é o início da verdadeira alegria. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.